Olá, olá, meus queridos tecelões, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Mary Tecidos. Eu sou a Mary e hoje trago para vocês uma criação que estou super animada para mostrar. Esta bolsa linda. Vamos trabalhar com ponto baixo. Olhem todos os detalhes. A base vamos fazer do zero. Também vamos colocar esse acessório, que é uma boca de lobo. Vejam, é ela que dá o toque diferente à bolsa. Vamos deixar esse espaço para simular a alça. É uma bolsa simples, elegante, econômica, ideal para o dia a dia. E o melhor de tudo é que é muito fácil de fazer. E se você quiser aprender a fazer passo a passo, te convido a me acompanhar até o final da aula, que você aproveite o processo e coloque em prática. Se for assim, por favor, não se esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subirmos um novo vídeo tutorial. Agora vamos para a lista de materiais, seguida do passo a passo. Vamos trabalhar com os seguintes materiais: fita métrica, tesoura, 7 marcadores de ponto e uma plaquinha personalizada com o nome do canal. A agulha de 6 mm será a principal. A de 3,5 mm serve para esconder pontas dos fios, além de boquilha de alumínio ou boca de lobo. Ela tem 17 centímetros de largura na parte interna e de altura tem 18 centímetros. Começamos fazendo um nó corrediço. Vamos fazer 19 correntinhas. Completei as 19 correntinhas, um número ímpar, pois o ponto de altura já está incluso. Assim, ao trabalhar, vamos fazer na correntinha número 18. Eu te explico como você deve medir para saber quantas correntinhas deve fazer, dependendo do tamanho da sua boquilha. Aqui trabalhamos 19 e medimos o comprimento da correntinha de uma ponta à outra. Ela deve encaixar dessa forma. Veja que não sobra de nenhum dos lados e fica perfeitamente centralizada na boquilha. Se a boquilha for maior, você deve fazer mais correntinhas até que fique assim. Você deve lembrar de não esticar a correntinha. Ela deve ficar assim, soltinha, e você deve colocá-la aqui. Isso também vai depender da espessura do material. Se o material for mais grosso, você deve fazer menos correntinhas, mas o ideal é que encaixe de uma ponta a outra. Aí, já temos a medida inicial para começar a trabalhar nossa base. Vamos trabalhar a primeira carreira da base e vamos fazer isso com ponto baixo. Passamos a agulha no centro da próxima correntinha, pegando apenas a laçada de cima. Passamos a agulha. Vejam que é a segunda, porque a correntinha número 19 é o ponto de altura. Passamos aqui na segunda. Laçamos o fio, temos 2 alcinhas na agulha e laçamos o fio novamente para fechar o primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, vamos colocar um marcador. Passamos a agulha no centro da próxima correntinha. Na próxima. Chegamos ao último ponto e aqui vamos fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos dentro desse ponto, para começar a dar a forma ovalada à nossa base. Aqui deste lado, eu fiz 16 correntinhas depois do marcador, e eu não contei o marcador, porque este já é o primeiro ponto do aumento. Então aqui eu trabalhei 16 pontos baixos e agora vamos fazer o aumento. Passamos por baixo da correntinha, laçamos o fio e aqui fazemos o primeiro ponto. Colocamos aqui um marcador.
Trabalhamos o segundo ponto. E agora o terceiro ponto. Colocamos aqui novamente o marcador. Completamos o primeiro aumento, 1, 2 e 3. Agora vamos trabalhar 16 pontos baixos e vamos fazê-los aqui, nas alças que ficaram para a gente. Olhem que aqui tem duas alças. Aqui está a primeira e aqui embaixo, olhem, aqui está a segunda alça. Viramos a peça. Aqui na parte de trás, vemos uma alça. E aqui a segunda. Então, vamos passar a agulha por baixo das duas. E ali, vamos fazer os pontos baixos. Passamos a agulha e fazemos aqui o ponto. Vejam que aqui fica um ponto em frente ao outro. Passamos a agulha por baixo das duas alças. Ó. Dessa forma, até completar os 16 pontos. Completei os 16 pontos. Verifiquem, por favor. Aqui chegamos à última correntinha, onde vamos fazer o segundo aumento, assim como fizemos deste lado. Mas aqui já temos o primeiro ponto, que é onde colocamos o marcador inicial. Olhem, aqui onde estão os fios, aqui tem um e logo abaixo está o outro. Aí está o espaço. Vamos trabalhar 2 pontos. Passamos a agulha e fazemos aqui o primeiro ponto. Usamos um marcador para indicar onde começa o aumento. Fazemos o segundo ponto. E com este completamos os 3. 1, 2 e 3. Vamos fazer o fechamento agora desta primeira volta. Retiramos aqui o primeiro marcador. Aumentamos um pouco essa orelhinha. Passamos a agulha por baixo da primeira correntinha, da frente para trás. Pegamos a linha. Damos altura e aqui deslizamos. Nessa correntinha, colocamos novamente o marcador. E vejam que agora já temos os 3 pontos do aumento juntos. 1, 2 e 3. Aqui finalizamos a primeira volta, fazendo um total de 38 pontos. Trabalhamos 16 pontos antes dos aumentos, de cada lado. E nos cantos, fazemos 3 e 3 pontos. Vamos começar a segunda volta e continuamos trabalhando com ponto baixo. Nos posicionamos aqui, onde temos a orelhinha, na agulha. Veja que aqui fizemos um fechamento com ponto baixíssimo, e é o único fechamento que vamos fazer em todo o projeto. No próximo ponto, vamos começar com um ponto baixo. E aqui vamos colocar um marcador para saber que ali começou a volta. A partir de agora, todas as voltas vamos trabalhar de forma contínua ou em espiral, sem fazer nenhum fechamento. Então, aqui já temos o primeiro ponto. Passamos a agulha por baixo da próxima correntinha e fazemos um ponto baixo. Por baixo da próxima. Continuamos fazendo ponto baixo até chegar ao ponto onde está o marcador. Cheguei ao ponto antes do marcador e aqui completei 16 pontos. Estes são pontos de base que não vão nem aumentar nem diminuir e sempre são contados antes dos marcadores de aumento, contando também o ponto inicial. Então, aqui onde está o marcador, retiramos. E aqui vamos trabalhar uma sequência de 2 pontos em cada ponto. Então, aqui embaixo da primeira correntinha, fazemos um aumento. 1. Passamos novamente e fazemos o segundo ponto
Colocamos aqui o marcador. No próximo ponto, vamos trabalhar o aumento. 1 e 2. E aqui o último aumento. Completamos o aumento e aqui trabalhamos. Um total de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos trabalhar ponto baixo até chegar aqui no ponto antes do marcador. Completei os pontos de base. Agora, vamos trabalhar os aumentos deste lado. Fazemos aqui 2 pontos. Dois pontos no seguinte. E 2 pontos no último ponto. Completei deste lado os 6 pontos do aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também coloquei os marcadores. E aqui já finalizamos a segunda carreira. Trabalhamos um total de 44 pontos em cada carreira. Vamos aumentar 6 pontos. Fazemos os 16 pontos de base de cada lado e nos aumentos trabalhamos 6 e 6 pontos. Sempre que terminarem uma carreira, vão organizando e ajeitando os pontos dessa maneira, para que a base fique bem retinha. Olhem como está ficando. Vamos começar a terceira carreira e aqui vamos trabalhar de forma contínua. Vejam que não vamos fazer nenhum tipo de fechamento. Simplesmente retiramos o marcador e aí fazemos o primeiro ponto. Colocamos o marcador novamente. E com isso iniciamos a terceira volta. Trabalhamos aqui ponto baixo até chegar aqui ao ponto antes do próximo aumento. Trabalhei os pontos de base. Agora vamos começar os aumentos. E aqui vamos continuar. Uma sequência de ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento, finalizando aqui onde está o marcador, com ponto simples. Temos o primeiro aumento. Agora fazemos ponto simples. Ponto de aumento. Ponto simples. O ponto simples é um único ponto e o aumento são 2 pontos. Ponto de aumento. Ponto simples. E com isso finalizamos os aumentos. Aqui trabalhamos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Vamos completar deste lado os pontos de base. Chegamos ao ponto onde está o marcador. Começamos aqui a sequência de aumentos. Começamos com um aumento. Ponto simples. Um aumento. Ponto simples. Um aumento.
E aqui no último ponto, ponto simples. Completamos os aumentos. Fizemos um total de 9, colocando novamente o marcador no primeiro ponto e no último. Finalizamos a terceira carreira com um total de 50 pontos. Continuamos trabalhando os 16 pontos de base. E nos aumentos, fazemos 9 e 9 pontos. Por favor, confiram. Agora vamos trabalhar a quarta e última carreira da base. Fazemos o primeiro ponto aqui onde está o marcador e continuamos com os pontos de base. Completamos os pontos da base. Vamos trabalhar aqui o aumento seguindo uma sequência de 2 pontos simples. Ponto de aumento, 2 pontos simples, ponto de aumento, 2 pontos simples. E aqui, no último ponto, um ponto de aumento. Fazemos aqui os 2 pontos simples. No seguinte, o aumento. Dois pontos simples. O aumento. Dois pontos simples. E aqui no último, o aumento. Completamos assim os pontos e aqui trabalhamos um total de 12 pontos. Vamos continuar fazendo os pontos de base. Seguimos a sequência deste lado. Fazemos 2 pontos simples. Ponto de aumento. Dois pontos simples. Ponto de aumento. Aqui 2 simples. E no último, fazemos o aumento. Finalizamos a quarta e última carreira da base. Foram ao todo 56 pontos. Verifiquem, por favor. Trabalhamos os 16 pontos da base e nos aumentos fazemos 12 e 12 pontos. Finalizamos a quarta e última carreira da base. Foi um total de 56 pontos. Verifiquem, por favor. Trabalhamos os 16 pontos da base. E nos aumentos fazemos 12 e 12 pontos. Escondemos o fio que sobrou. Ajeitamos os pontos. E vamos medir. De comprimento, finalizei com 27 centímetros. De largura, 10 centímetros. Vamos comparar o tamanho da base com o bico. Colocamos o bico no centro e aqui podemos notar que estão sobrando 2 dedos de cada lado. Isso quer dizer uns 3,5 centímetros. É importante não deixar menos de 3 centímetros, para que na hora de colocar o bico, a superfície do saco se adapte muito bem. Se você deixar mais, tudo bem. Depende também da largura que você quiser dar ao saco ou do modelo que você quiser fazer.
Mas quando trabalhamos com base ovalada, sempre devemos tentar deixar um espaço mínimo de 3 a 3,5 centímetros. Não deixe menos do que essa quantidade, porque na hora de colocar o fecho, ele não se adapta muito bem à superfície da bolsa. Tenha em mente que isso também pode variar dependendo da espessura do material e de quão apertados você faz os pontos. Vamos continuar trabalhando agora as carreiras com pontos simples, sem aumento, para começar a dar altura à bolsa. Esse processo agora é muito simples. Sempre que começar, retire e coloque novamente o marcador. Terminei a primeira carreira e aqui podemos ir ajeitando para já ir dando forma. Aqui já estamos subindo. Trabalhei um total de 56 pontos, a mesma quantidade de pontos com que finalizamos a última carreira da base. Retiramos o marcador e aqui começamos a segunda carreira. Termino aqui a segunda carreira. E continuo subindo em espiral com um ponto baixo. Já terminei a altura da bolsa. Trabalhei de forma contínua até completar 11 carreiras. Nós nos posicionamos aqui na última da base e contamos a seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais as 4 da base. Seria um total de 15 carreiras. Se vocês quiserem fazer a peça um pouquinho mais alta, continuem trabalhando as carreiras em espiral até atingir a altura desejada. De altura até a última carreira da base, temos 14 centímetros. E com a base, 19 centímetros. E de largura. Ficou com 33 centímetros. Vamos fazer o fechamento. Nós nos posicionamos no ponto antes do marcador, onde estamos contando as voltas. Vejam que é o mesmo ponto. Aqui eu já cortei o fio. Então aqui a gente puxa retiramos o marcador e passamos a agulha por baixo da próxima correntinha. Não onde estava o marcador, mas na que está depois, de trás para frente. Pegamos o fio reservado e levamos para trás. Aqui ajeitamos muito bem. E vamos passar a agulha no centro da última correntinha. Aqui, passando também por baixo da lombadinha. Pegamos a laçada. E passamos aí. Aqui simulamos como se fosse uma correntinha. Então aqui ajustamos bem direitinho. E assim fizemos o fechamento. O fio que sobrou, vamos esconder por baixo dos pontos.
Já temos a bolsa pronta para começar a colocar a boquilha. Vou mostrar como é por dentro. Aqui desse lado, é normal que apareça esse declive, porque foi onde fizemos o fechamento, mas no restante, olhem como ficam os pontos. Como ficou a bolsa, bem estruturada, a base ficou bem firme. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos dar o formato quadradinho para a bolsa, para que vocês vejam como fica a abertura. Olhem que aqui já ajeitamos a abertura e ficou do tamanho perfeito. Vejam como ficou. Agora vamos alinhar os pontos. Pegamos a bolsa, ajeitamos bem, desse jeito. Olhem, tem que ficar com a base retinha. Muito bem. Lembrem-se que aqui trabalhamos um total de 56 pontos. Vamos dividir em duas partes para localizar os pontos que estão nas extremidades. Vamos colocar um marcador nesses dois últimos pontos do canto. E agora vamos contar, depois desse marcador, 26 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No ponto seguinte, colocamos o marcador. Colocamos também um marcador no seguinte. E depois desse marcador, devemos contar deste lado 26 pontos livres. Agora vamos deixar o espaço para a alça. Contamos depois desse marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deste lado, depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no centro, eu devo ter 10 pontos livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam que são 10 pontos livres. Repetimos o processo deste lado. Depois do marcador, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E verificamos se no centro ficam 10 pontos livres. Caso o bico de vocês seja maior ou menor, vocês vão ajustar o saco dessa forma. Colocam o bico para que fique bem posicionada. Que os fechos fiquem onde vocês colocaram os primeiros marcadores. Então aqui, para deixar o espaço para a alça, vocês vão se posicionar aqui. Vejam que é a borda, um pouquinho para dentro. Então, se for menor, posicionem na borda. E aqui, no início da parte reta, este é o espaço que vocês devem deixar para a alça. Então, depois do primeiro ponto, vocês vão contar as correntinhas até chegar aqui. Se der 8, se der 9, se der 10, sempre depois da borda, do mesmo jeito desse lado, e o processo vocês repetem do outro lado. Vamos forrar a boquilha aqui, já na frente desse lado. E também cortei 1 metro de fio de malha. Esse comprimento vai depender do tamanho da boquilha com a qual você está trabalhando. E também vamos precisar de silicone líquido ou silicone para tecido. Colocamos o silicone na parte de fora do fecho, aqui deste lado. Pegamos o tecido. Aqui abrimos um pouquinho e ajeitamos. Damos outra volta por cima do começo. E começamos a cobrir, desta maneira. Sempre ajustando muito bem, para não ficar solto, mas sim bem apertadinho.
Aqui já chegamos ao final. Colocamos um pinguinho de silicone aqui. Com esse mesmo fio que sobrou, vamos amarrar até que seque um pouquinho. Ajustamos o bico já para começar a costura. Pegamos um fio, passamos aqui onde está o primeiro marcador. Ajustamos aqui. Repetimos deste lado. Antes de iniciar a costura, fazemos um nó corrediço. Damos um pouco de altura à orelhinha. E vamos passar a agulha. Olhem que aqui está o segundo marcador. Nos posicionamos no ponto seguinte, passamos por baixo, colocamos a orelhinha na agulha e levamos para frente. Aqui pegamos a linha e fazemos o primeiro ponto. Prestem atenção, porque aqui vamos trabalhar uma sequência com aumento. Então, no ponto seguinte, vamos fazer um aumento de 2 pontos. Passamos por baixo da correntinha, pegamos a linha e fazemos um ponto. Passamos a agulha novamente e fazemos o segundo ponto. Agora, vamos trabalhar no próximo, um ponto. Aqui no próximo, um ponto. Aqui um ponto. Agora temos 1, 2, 3. E no quarto ponto, fazemos um aumento. 2. Temos o ponto de início, um aumento, 3 pontos simples ou 3 pontos baixos. E aqui fazemos um aumento. Aqui trabalhamos um ponto baixo. Retiramos o marcador e fazemos o último ponto. Vamos trabalhar aqui ponto baixo até chegar aqui no ponto do próximo marcador. Aqui ajeitamos muito bem o fio. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. A mesma quantidade de pontos que deixamos na parte de baixo. Retiramos aqui o marcador. Fazemos o primeiro ponto. E aqui continuamos a sequência. Fazemos 2 pontos simples, ponto de aumento, 3 pontos simples, ponto de aumento. Aqui fazemos 2 pontos simples. Um, 2. Aqui aumento.
2. Conseguimos 3 pontos. 2. 3. Aqui, no próximo ponto, fazemos o aumento. 2. E no último, que está antes do marcador, fazemos um ponto baixo. Aqui onde estão os marcadores, vamos trabalhar ponto baixíssimo para que o fechamento aqui da nossa boquilha fique livre. Então aqui tiramos o marcador. Passamos por baixo, pegamos a laçada e aqui deslizamos. Passamos no próximo marcador, pegamos a laçada e deslizamos. Finalizamos a costura deste lado e vejam como ficou a alça aqui, como dá para ver o espaço. Veja que a mão cabe perfeitamente e esse espaço ficou com uma medida de 12 centímetros. Vamos repetir agora o mesmo processo deste lado. Aqui, no ponto depois do marcador, fazemos ponto simples. E no ponto seguinte, aumento. Trabalhamos aqui 3 pontos simples, um aumento, 2 pontos simples, 10 pontos. Começamos com 2 pontos simples, um aumento, 3 pontos simples, um aumento, finalizando aqui com um ponto simples. Chegamos ao ponto antes do marcador. Aqui vamos fazer um ponto simples. Aqui vamos trabalhar os 2 pontos deslizados. Retiramos os marcadores. Passamos por baixo. Pegamos a laçada e aqui deslizamos. Passamos por baixo da próxima. Pegamos a laçada e aqui deslizamos. Aqui cortamos, tiramos. Vamos fazer o arremate usando uma agulha menor. Passamos a agulha por baixo da primeira correntinha, de trás para frente. Pegamos o fio e levamos para trás. Passamos a agulha no centro da última correntinha. Pegamos o fio e levamos para trás. Acomodamos aqui direitinho, para que a correntinha fique do mesmo tamanho das outras. E esse fio vamos passar por baixo da dobradiça. Acomodamos muito bem os pontos. E olha como ficou o fechamento. Essas 2 sobras de fio você vai esconder por baixo dos pontos, como fizemos na anterior. Já temos a bolsa pronta, terminamos todo o processo de costura, vou te mostrar o resultado. Aqui você pode ver os 2 pontos deslizados que colocamos na dobradiça para não atrapalhar o fechamento. E aqui, onde se vê o aumento, e aqui o segundo. Se você está se perguntando, Mari, se a minha boquilha for maior, como faço os aumentos? Você pode fazer os mesmos 2 aumentos. O primeiro você faz depois do primeiro ponto e o segundo você faz em toda a borda da boquilha. Veja que está em toda a borda da boquilha. Eu fiz ali o segundo aumento. Ali você pode fazer o segundo aumento. Aqui você já não faz mais aumento. Sempre trabalhe com ponto baixo, porque essa já vai ser a parte visível. Então veja como fica. Aqui eu aproveitei e coloquei a plaquinha. Essa plaquinha é bem simples, vem com perninhas e simplesmente se ajusta na parte de trás. Aqui, veja como fica esse lado. Vou te passar as medidas de altura. Aqui, já com o fecho, até a primeira volta da base, ficou com 21,5 centímetros. Agora, vamos fechar a bolsa. Veja que por dentro ficou bem espaçosa.
E se você tiver interesse em fazer o forro, na descrição vou deixar o passo a passo de como tirar a medida e fazer a costura. Então, aqui acomodamos muito bem os pontos na alça. E vamos fechar. Fecha, puxa um pouquinho para baixo e aqui fecha a bolsa. Olha como fica. Vejam que é uma bolsa bastante espaçosa, embora ao fechar ela fique pequena. Se vocês quiserem fazê-la um pouquinho mais alta, como eu disse anteriormente, é só continuar fazendo as voltas em espiral até chegar à altura desejada. Então aqui vocês ajeitam dessa forma e pronto. Vejam que esse é todo o processo. A bolsa ficou pesando 480 gramas, já com o fecho. E de trapilho eu usei 380 gramas. Isso quer dizer que o fecho pesa 100 gramas. Chegamos ao final da aula. Espero que você tenha gostado de todo o processo e que coloque em prática. Se for assim, por favor, não esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Isso pode parecer insignificante, mas você me motiva a continuar compartilhando com vocês um novo tutorial toda semana. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que postarmos um novo vídeo tutorial. Nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Tchau!